queríamos um treinador com uma capacidade de liderança, que fosse jovem, ambicioso, que conseguisse se conectar com as melhores práticas do mundo, e tudo isso o Nico tinha, né? E ali foi importante porque a gente queria também um treinador com experiência em competições sul-americanas, né? E agora não quer mais? Porque se o Nico tinha essa experiência, quer dizer que o Fernando Seabra ele não tem necessariamente. Eu entendo que o Cruzeiro estava buscando um treinador que tinha essa experiência em competições sul-americanas, porque um dos focos do Cruzeiro é a Copa Sul-Americana. Mas o Fernando Seabra não tem isso. Então como que isso mudou de rota? Principalmente com o Nicolás Larcamón tendo tido apenas um jogo de Sul-Americana para trabalhar. No meio das finais do Mineiro. Ficou claro que ele preenchia os requisitos. O grande desafio foi fazer essa conexão entre os requisitos e tudo que a gente identificou e a prática, do dia a dia. E a gente sabia que ia ser necessário um esforço dos dois lados, um esforço do clube e um esforço da comissão, do treinador, para que a gente conseguisse entender e identificar essa forma de trabalho. E posso falar que houve um esforço muito grande dos dois lados. Mas a partir do momento em que a gente conseguiu identificar essa distância, o primeiro ato foi, e aí acho que pode até ter sido um ato falho, foi insistir. Vamos insistir porque Insistir. Eu acho que a palavra insistir ela é muito interessante na fala do Pedro Martins, é porque é uma insistência relativa, né? Você insistiu com o treinador porque não estava exatamente conectado, né? O projeto Cruzeiro, o projeto do treinador, a forma do Cruzeiro trabalhar e a forma que o treinador trabalhava. Mas isso foi tão perceptível assim, sei lá, né? Não sei quanto tempo que ele fala aqui que ele quis insistir, sei lá, 8 jogos, isso já foi tão perceptível. E depois você insistiu por mais 8. Não sei se é uma insistência tão grande assim, né? Não sei se é uma boa vontade tão grande assim do Cruzeiro. Sabe, funcione, vamos trabalhar mais, vamos insistir mais, vamos fazer com que isso dê certo. E usando o Campeonato Mineiro como justamente esse período para identificar, cara, vamos insistir para... Acho que era necessário insistir um pouquinho mais. E a partir do momento que a gente foi identificando uma distância importante entre o que era método e crença da comissão e método e prática do Cruzeiro, a gente ficou no dilema. E aí? O que a gente faz? A partir do momento em que você quer construir um clube sólido, forte, com as áreas pensantes e que construíssem e se identificassem com a atividade fim, que é o jogo. E aí chegou antes da final, a gente já estava com a decisão pronta. Antes da final já estava com a decisão pronta de demitir o Nicolás Larcamón, então de trocar o treinador. Então, o resultado da final do Mineiro, de acordo com o Pedro Martins, não tem muito nada a ver com a demissão do treinador do Cruzeiro e a contratação nova do Fernando Seabra aí. Será que se o Nicolás Larcamón não tivesse vencido o Campeonato Mineiro, ele teria sido demitido mesmo assim, se ele tivesse sido campeão? Eu acho que seria mais difícil ainda explicar uma troca de treinador caso o Cruzeiro tivesse sido campeão mineiro. Mas, de acordo com o pessoal da SAF, Pedro Martins, o Cruzeiro já iria demitir de qualquer forma. Já tinham tomado a decisão. De não dar seguimento ao trabalho, porque acho muito difícil de acreditar nisso. Eu acho que a avaliação de trabalho justamente é essa, né? É como estamos agora, e se a gente insistir um pouco mais, será que a gente tem perspectiva de fazer funcionar? A gente não vê mais perspectiva. E por isso que a gente reforça aqui que é uma decisão dura, difícil. Eu entendo que a final do Mineiro não foi o único ponto de discordância e o único ponto de que o Cruzeiro não estava gostando do trabalho do Nicolás Larcamón, entendo isso perfeitamente. Mas acho muito difícil de acreditar que a decisão já tinha sido tomada antes da final e que se o Cruzeiro tivesse ganhado o Campeonato Mineiro, mesmo assim eles iriam trocar de treinador. Acho muito difícil de acreditar nisso. Porque identificamos um potencial, mas que na prática, no fim do dia, não houve conexão entre a maneira do clube trabalhar e a comissão técnica funcionar. E por isso foi tomada a decisão do desligamento.
E por isso foi tomada a decisão de vinda do Seabra. Porque se pra gente é muito importante o método do Cruzeiro, o fortalecimento da instituição, fazer com que todas as áreas pensem e se sintam partes conectadas na construção do jogo do Cruzeiro, nada melhor do que o fruto desse processo. que é o Fernando Seabra. Não só porque ele acredita, mas porque acreditamos que ele tem a liderança, a capacidade e as ferramentas para fazer com que todas as áreas do clube cresçam nesse processo. Ok. Eu acho bem importante a fala do Pedro Martins quando ele fala que quer que tudo esteja conectado e que o Seabra, que é um produto do Cruzeiro, já da base do Cruzeiro, é o cara que consegue conectar isso tudo, vai conseguir conectar a base com o elenco profissional, com todas as áreas ali dentro do Cruzeiro, que é o que o clube quer. O Cruzeiro quer ter uma filosofia do clube alinhada com a filosofia do treinador, mas primeiramente privilegiando a filosofia do clube, e o Seabra seria este cara, porque o Cruzeiro também queria preparar o Seabra para no futuro ser técnico do Cruzeiro de fato, e esse processo só foi acelerado, isso tudo de acordo com o Pedro Martins. Acho justo, acho válido e acho importante que o Cruzeiro deveria ter também uma comissão técnica fixa para trabalhar, já que o clube quer que a filosofia dele prevaleça e que o treinador que vá treinar o Cruzeiro, seja o Seabra ou seja o próximo no futuro, tenha a filosofia do clube e isso tudo se encaixe para que assim, dentro de tudo que essa diretoria pensa, dentro de tudo que os donos do clube pensam, o Cruzeiro possa jogar da melhor forma, que o departamento de futebol esteja alinhado com todos os outros departamentos e todas as outras instâncias do Cruzeiro tendo a sua própria identidade. Eu entendo muito como isso é importante e necessário para um clube de futebol, para criar uma identidade, para criar um clube de futebol de sucesso, vitorioso. Mas as decisões estão sendo tomadas ali de forma um pouco duvidosas. Então, você identifica com pouco tempo que um trabalho que tinha sido começado em 2024 não estava encaixando com a sua filosofia, e você traz um treinador que você julgava não estar preparado, mas que agora está preparado para assumir a bronca, que é maior ainda do que aquela que era no começo de 2024. Justa, uma justificativa justa, porém uma justificativa que na prática não vem se mostrando assim tão factível, tão real. O Cruzeiro tem um caminho muito legal, tem um futuro, tem objetivos muito bons, objetivos que de fato vão engrandecer cada vez mais esse clube. Porém, aquilo que está sendo mostrado na prática não está sendo totalmente condizente com os objetivos. O futuro é muito bom, porém o caminho para chegar até lá, né? Se eles querem chegar num Cruzeiro vitorioso em 2030, se eles estão pensando no longo prazo, o Cruzeiro de 2024 tem que começar a trabalhar para esse Cruzeiro de 2030. E isso não está acontecendo. Isso que está desalinhado. O ponto futuro é legal, mas você tem que fazer você tem que tomar decisões, fazer coisas para chegar muito bem até lá. E é isso que o Cruzeiro não está conseguindo. A gente teve que passar por essas demissões para entender que o método do Cruzeiro ele está acima e ele é inegociável. Que seja. Quando a gente fala de desenvolvimento de projeto, é cometer erro e aprender com os erros. E perante a dúvida entre entregar 100%... Mas aí quando você aprende com os erros, você tem que começar a ir por outro lado, tomar outras decisões que não sejam as mesmas que o levou para esse erro. Acho que esse é um problema. Espero que o Seabra seja treinador do Cruzeiro por muito tempo, tá? E que o Cruzeiro não pare um ano de novo projeto no meio. O projeto na mão de um treinador e torcer. E construir uma instituição competente, forte, com gente boa, para construir o Cruzeiro como organização e como jogo, nós vamos optar pelo segundo. Porque o segundo é sólido. E se demissões tiveram que acontecer para a gente aprender isso, não gostaríamos que esse fosse o caminho. Mas foi. Quer fazer o microfone? Melhor. Só para concluir, houve um erro na avaliação, então, talvez do Larcamão. Ele trouxe, vamos lá, ele entregou um currículo legal, mas na hora de fazer esse currículo funcionar, ele não conseguiu. Foi isso? Não. Gente, o processo de seleção, cara, e as conversas e a troca de ideia, eles te fazem diminuir a margem de erro, te faz conhecer as pessoas. É muito melhor tomar uma decisão conversando, estudando e analisando do que não fazendo, certo? Mas a prática
é o que te dá estamos falando de pessoas, cara. E assim, e no fim do dia, houve um esforço considerável deles para se integrar à instituição. Não podemos tirar isso. Mas foi a prática, foi a integração entre uma organização que pensa, uma organização que também demandava essa integração, que queria se sentir parte dessa construção, e que no fim do dia a gente avaliou que não funcionou. Podemos melhorar o processo de seleção? Claro, sempre vamos. E isso, não estou falando só do diretor de futebol não, mas assim, estamos construindo um Cruzeiro que aprende, estamos construindo um Cruzeiro que quer crescer, que quer evoluir. E esse é o caminho que a gente vai fazer. Nós vamos errar, hein? Isso aqui faz parte da construção do Cruzeiro, né? Só que a gente quer lá na... Justo, ninguém fala que não pode errar, tá? Eu acho que isso é um ponto também interessante da gente tocar, porque ninguém fala que o Cruzeiro não pode errar. Porque todos os clubes erram, todo mundo é suscetível a erro. O problema é a repetição dos mesmos erros, a repetição de vários erros, né? Então, como eu já citei para vocês em outros vídeos, Pessolano, 9 meses de trabalho. Pepa, 25 jogos, eu não sei nem quantos meses, acho que 6, 7 meses, né? Não, menos. Zé Ricardo, 10 jogos, 2 meses. Autuori e Fernando Seabra, só para terminar ali o Campeonato Brasileiro, deu uns 7 jogos, 8 jogos, mais ou menos, 14 jogos. E agora, Larcamon, 14 jogos, também, 3 meses de trabalho, 4 meses de trabalho no máximo. E agora o Fernando Seabra. Ao longo desse período todo, de 3 anos de SAF do Cruzeiro, né, 22, 23 e 24, então só 2 anos, de fato, né, e um terceiro ano que está se desenvolvendo, 22 para 23, 23 para 24, e agora a gente vai ter o ano de 24. São 6 treinadores. 6 treinadores. Ou 5 treinadores em 2 anos. 5 treinadores em 2 anos é muita coisa. É muita coisa. E aí é troca em cima de troca, não tá dando resultado, troca. Você tem método, mas o método então ele não tá entrando em questão. O que tá entrando em questão mais são os resultados mesmo. E aí pressão externa ela não pode se abater. Porque vou citar, por exemplo, o caso do Palmeiras. Abel Ferreira sofre pressão interna desde que chegou. Externa, na verdade, desde que chegou. Desde que chegou tem uma grande parte ali que reclama, uma grande parte que fala que o Palmeiras precisa de um fato novo, de outro técnico, e ele segue lá. E segue como? Sendo o treinador mais vitorioso da história do clube. Empilhando títulos com o Palmeiras. Porque a diretoria que está lá acredita no processo, acredita no projeto e não cede à pressão externa. O que não é a mesma impressão que a gente tem da diretoria do Cruzeiro, que dá a impressão que cede sim e muito a pressão externa. Ah, mas treinador perdeu o vestiário. Conversa, trabalho interno, vamos pensar em outras formas para contornar isso. Não só a demissão do treinador, que não vai ser a resposta de todos os problemas. Porque se o Pepa perdeu o vestiário em 2023, o Larcamon também perdeu em 2024, peraí. Não é um caso isolado mais. A gente já tem uma repetição de um fato. Então a gente precisa se aprofundar mais nesse fato. O nosso projeto de clube tem que ser maior do que pressão externa, tem que ser maior do que um jogador ou outro, tem que ser maior do que um resultado ou outro, tem que ser maior do que 17, 10, 14 jogos. Tem que ser um processo, um projeto e um processo também muito maior do que isso tudo. E também maior do que uma figura ou outra de treinador. Mas a partir do momento que você acredita numa filosofia, se você acredita de fato, você vai se abraçar a ela e você vai ir até o final e deixar que ela se desenvolva plenamente dentro desse projeto. E é isso que está faltando, é isso que não está acontecendo. Deixar essa instituição sólida, capaz de não ficar refém das circunstâncias. E isso é com gente boa. E isso é com um treinador que vai fazer todo mundo crescer e se sentir parte do resultado. E o Seabra é esse, cara. Espero que seja. Espero muito que seja. Boa noite. Prazer estar falando contigo, Guilherme Alves, da Versus Esporte. Pedro, você citou aí que talvez essas demissões passadas sirvam de aprendizado, tanto para a diretoria quanto para o clube, enfim. Mas antes da chegada do Nico, já tinham acontecido 2 demissões e o Seabra ele já estava aqui. Por qual motivo antes o Seabra foi avaliado de voltar para o Sub-20, depois sair do clube, e agora ele é a pessoa para voltar, e ao invés de ter sido ele no lugar do Nico, por exemplo? Obrigado. O Seabra, a gente conversou longamente com ele. Quando encerra o Campeonato Brasileiro, tem uma conversa e falamos, cara,
ser o futuro treinador do clube. O Cruzeiro deu uma entrevista dizendo que, antes dele sair do Red Bull, o argumento para que ele ficasse assim, cara, queremos que você fique aqui, porque estamos te formando para ser treinador do Cruzeiro. E esse é um processo que a gente acreditava que ele estava fazendo parte, entre idas e vindas, né? E que naquele momento a gente optou por não trazê-lo para a equipe principal, porque acreditávamos que era necessário mais um ciclo ali no Sub-20. Né? E tem um ponto aí que pra gente foi importante para avaliar na vinda do Nico, que era a Sul-Americana. A experiência internacional, o fato dele já ter jogado. Naquele momento, avaliamos que seria importante trazer uma figura que... É isso que eu não consegui entender toda essa parte do Pedro Martins. Eu já tinha visto a pergunta do Guilherme, ela é muito boa, muito pertinente, e a resposta do Pedro Martins, ela não é a mesma coisa, ela não conclui nada, ela dá mais dúvidas ainda. Se a crença no Nicolás Larcamón era por ele ter uma experiência sul-americana, uma experiência em competições internacionais, foi campeão da Conca Champions, por exemplo, não sul-americana, mas Conca Champions, né? Levou o Leão ao Mundial de Clubes. Se você queria essa experiência internacional, por que você deu um jogo internacional pro treinador? É isso que não faz muito sentido. Ok, eu entendo, e eu já entendi que muita coisa o pessoal do Cruzeiro acabava não concordando ali dentro, acho que a torcida também não estava concordando, os jogadores também não estavam concordando com algumas coisas. Só que a gente quer ouvir explicações das pessoas que comandam, mas as explicações elas não fazem sentido. Elas não são condizentes com as decisões. Tudo bem, cada um tem sua convicção, normal, segue o jogo, mas ela precisa ser justa. E ela precisa ser convicta, né? E não é isso que está acontecendo. Já tinha experiência nessa competição, né? Quando não funciona, quando não dá certo, o que a gente fez? A gente acelerou o processo do treinador que a gente já estava formando dentro da casa. Ele só não estava mais dentro da casa. Mas eu liguei para ele e falei, cara, tô cumprindo uma promessa. Você é o próximo treinador do Cruzeiro. Então, poderíamos ter mantido ele lá atrás? Até poderíamos. Mas achávamos que era importante mais um ciclo até ele assumir a equipe no futuro. E aí a gente fala ele fala de mais um ciclo, até que o Fernando Seabra pudesse ser o treinador de fato do Cruzeiro. Mas ele foi pro Red Bull depois da Copa São Paulo, que terminou em janeiro. Janeiro, né, acabou a Copa São Paulo. Então fevereiro, março, abril, acabou de começar o mês, né? Fevereiro, março. Ele teve 2 meses, isso é um ciclo. Isso é um ciclo. 2 meses é o suficiente para você decidir que o cara tá pronto ou não para ser treinador do clube, que há 2 meses você precisava de um pouco mais dele. Nesse curtíssimo período de 2 meses do Seabra no Bragantino, a cúpula do Cruzeiro teve essa resposta? De que ele precisava de mais, de que o ciclo que ele precisava cumprir foi cumprido? Espero que sim. Espero que sim. É dentro até disso que você acabou de falar, né? Que escolheu o Larcamón ali atrás por ele já ter uma experiência internacional, Seabra, né? Como ele tinha falado agora há pouco, ele não tem tal esse respaldo da diretoria, mas você não teme, de certa forma, que ele acabe sendo mais pressionado ainda, justamente por não ter essa experiência internacional e profissional nos clubes, justamente na Sul-Americana. Boa pergunta, essa eu não tinha ouvido. Cara, pra gente tomar essa decisão, o que foi negociável é o método. Pra gente, isso gera mais resultado. O fato da gente fazer com que a instituição junta com todas as áreas, todos os setores, com todas as pessoas que a gente tem aqui dentro, isso qualquer falta de experiência que um diretor possa ter, que um treinador possa ter, ou que qualquer figura aqui dentro também não tem, a gente está acreditando muito na força coletiva. E a força coletiva, as pessoas que a gente trouxe aqui para o Cruzeiro, que a gente tomou muito cuidado para trazer, essa sim vai fazer um jogo sólido. E vai fazer um processo que diminua qualquer fragilidade e aumente as potencialidades que a gente já tem dentro da Toca da Raposa. Pedro, Sérgio. Eu, de fato, acredito em muita coisa que é falada por essa gestão do Cruzeiro. Eu acredito bastante nessa gestão do Cruzeiro. Eu acho que, pro longo prazo, o Cruzeiro vai crescer e muito, e já está crescendo. Tá? O futebol, apesar de a cúpula, apesar de o futebol do Cruzeiro ter cumprido todas as metas que a diretoria estabeleceu e falou, todas as metas foram cumpridas no ano passado, no ano de 2022 e até agora, de certa forma, nesse ano, a gente ainda vê muitos problemas, vê algumas discordâncias, acha que o futebol não está
exatamente junto com esse crescimento de outras áreas de marca, esse crescimento econômico do Cruzeiro, que de fato tem sido o principal ponto positivo dessa gestão. Mas o futebol ele tem suas metas comedidas, assim como deve ser, e essas metas estão sendo cumpridas, tá? Preciso dar um voto de confiança, e é por isso que eu acredito nessa gestão, porque eu vejo de fato essas metas serem cumpridas, as metas que eles mesmos estabelecem não são metas surreais, para também não ter um peso a mais do que aquilo que o Cruzeiro pode entregar. Eles entendem muito bem o que o Cruzeiro pode entregar, estabelecem suas metas e cumprem suas metas. Então, são poucos ajustes ali de rota que o Cruzeiro precisa fazer. O caminho do Cruzeiro que está traçado é muito bom na teoria. Na prática, ele vem tendo muitos buracos nessa estrada, muitos quebra-molas, muitas pedras no caminho. O Cruzeiro precisa saber melhor como passar por cima desses buracos, desses quebra-molas e superar essas pedras no caminho. Mas o futuro é muito próspero. O presente tem dado uma balançada ainda. Da TV Globo, tanto na apresentação do Pepa quanto do Zé Ricardo, você também utilizou a palavra convicção de que vocês estavam tomando a decisão correta na contratação. No Larcamão, você também usou o termo que não teria dúvidas de que seria um sucesso a presença do treinador aqui. Hoje, mais uma vez, você usou a palavra convicção para falar de que o Seabra é a escolha correta. Como convencer o torcedor de que a convicção da diretoria está sendo a convicção correta para o clube, sendo que esses treinadores ficaram tão pouco tempo no cargo? Boa pergunta, hein? Todas as decisões a gente tomou com convicção. A gente foi tomar a decisão sem convicção, mas aí você já começa tomando a decisão errada, né? Ok. O ponto que a gente está falando aqui para o torcedor, que eu acho que é o que pode estar mais preocupado com esse volume de trocas, é que essas trocas não aconteceram porque a gente estava descontente com o resultado. Todas as trocas aconteceram porque a gente estava descontente com o meta, com o dia a dia, com a rotina, e que isso é um processo de busca. O que a gente tem encontrado é que, e está cada vez mais claro, que de fato não é fácil encontrar um treinador para o Cruzeiro. Não é. Não é porque a gente está buscando um projeto que pense, que tenha convicção, que tenha clareza, que troque ideias. A gente quer treinadores que fomentem a construção coletiva. Por isso, a todo momento estamos buscando. As decisões foram tomadas com convicção, as decisões de entrada, mas as decisões de saída também. Eu acho que isso é mais importante. A gente continua aprendendo e evoluindo, e eu acho que isso faz com que o Cruzeiro se fortaleça. A decisão de vinda do Seabra não é uma decisão para que o Seabra faça o jogo dele. É uma decisão para que ele faça o jogo do Cruzeiro. Que as pessoas que estejam aqui dentro, não só os jogadores, mas o staff, as pessoas do dia a dia, se sintam Acho justo. se sintam participantes dessa construção. É isso que a gente quer. Por isso que ele veio. Pedro, André Cristino da Rede Mino, você disse que a metodologia foi levada mais em consideração do que o resultado para a demissão de alguns treinadores. Para a instituição, isso faz muito sentido. Para o torcedor, o resultado muitas vezes é o que pesa mais. Esses treinadores que saíram, vários deles conseguiram entregar aquilo que vocês falavam de domínio, de pressão, de ser protagonista em um jogo, mas pecaram no resultado. O que falta na avaliação que vocês fazem para que alguém consiga entregar esse protagonismo, a ideia do que vocês entendem ser o Cruzeiro, mas o resultado que é tão esperado pelo torcedor? Na nossa cabeça, a metodologia leva resultado. Tem que ver também o resultado que o torcedor está esperando, tá? Tem que ver isso aí. Às vezes o torcedor está esperando um resultado surreal. E o torcedor do Cruzeiro tem tido um problema com expectativa e realidade, tá? O time tem animado porque o desempenho e o método, às vezes, por mais que a diretoria critique, tá legal. O desempenho do Pepa tava legal, o desempenho do Larcamon dentro de campo ali esteve mais legal uma hora, outra hora não esteve tão legal assim, mas os resultados às vezes falham em aparecer. Mas aí tem que ver quais resultados que o Cruzeiro pode entregar. Seria natural o Cruzeiro vencer o Atlético na final do Campeonato Mineiro por aquilo que a gente sabe que os dois times podem entregar? Um Atlético organizado, ok? E um Cruzeiro organizado? Colocando os dois pau a pau organizados? Quem é o favorito? Quem na teoria vence? Então tem times à frente do Cruzeiro hoje. Então para o Cruzeiro ser colocado como candidato ao título do Brasileirão, não vai. Para o Cruzeiro ser colocado como candidato ao título da Sul-Americana, não vai. Ao título da Copa do Brasil, também não vai. Tem times à frente. Em termos individuais, em termos coletivos, em termos organizacionais, em termos financeiros.
O torcedor tem tido problemas com essa expectativa e realidade. O tamanho do Cruzeiro é um, o momento do Cruzeiro é outro. É difícil pedir que o torcedor entenda isso. É difícil. Mas quem tem que entender isso muito bem é a diretoria. A diretoria do Cruzeiro está entendendo isso. Já que os resultados não são a finalidade, claro, eles pesam muito, mas o método levar ao resultado, isso é justo. Justo, muito justo, da diretoria do Pedro Martins também. Como eu disse, colocar expectativas do tamanho daquilo que o Cruzeiro pode entregar, não colocar expectativas surreais. Às vezes a torcida vem colocando expectativas surreais em cima daquilo que o Cruzeiro pode entregar. A briga do Cruzeiro no final do ano passado era para permanecer na Série A mesmo e conseguiu ir para a Sul-Americana. Poxa, um baita acerto, um baita salto para o Cruzeiro, que poderia ficar de fora, voltou às competições internacionais. Hoje, para o próximo Brasileiro de 2024 agora, a meta também é Sul-Americana, não acho que seja Libertadores. Top 10 ali é Sul-Americana, né? Se der certo ali de ter time campeão da Sul-Americana, ter time brasileiro campeão da Sul-Americana e time brasileiro campeão da Libertadores, o Cruzeiro pode talvez ficar em oitavo ali e beliscar uma Libertadores. Mas a meta é Sul-Americana. E ir longe, quartas, semifinais da Sul-Americana. Quem sabe? Esse é o objetivo do Cruzeiro. Por mais que o Cruzeiro vá bem, inspire muito mais daquilo que o time pode, na teoria, entregar, não dá para chegar no final do ano e bater em todo mundo e querer que todo mundo saia do time se o Cruzeiro chegar na final da Sul-Americana e perder, por exemplo. Porque talvez o teto do Cruzeiro era nem chegar na final. Entende? Senão você não constrói a metodologia. Né? Estamos aqui para obter resultados. Estamos aqui para bater as metas que foram desenhadas para o crescimento do clube. Senão, é um clube de futebol que precisa ganhar jogo. Né? O que a gente está fazendo é escolher a forma com que a gente vai ganhar nossos jogos. Né? O que a gente não quer é ficar refém da circunstância. Que é entregar a chave para um treinador e falar, cara, faz aí o que você acredita e depois vamos ver se vai dar certo. Isso a gente não quer. O processo de entendimento de quem é o líder desse processo, de ter um método de construção para chegar no resultado, é que de fato a gente sofreu. Né? E o ponto é, acreditamos que o Seabra, por já estar aqui há 2 anos e meio, já está vivenciando tudo isso, por já conseguir praticar isso no Sub-20, por conseguir trocar isso com os outros treinadores do clube e por fazer com que todos se sintam potencializados, a gente acredita que nesse método, nessa forma de construir o jogo, a gente acredita que essa forma de construir o jogo leva a resultado. E no fim do dia é isso. Todo clube quer ganhar. Todo mundo quer ganhar. Você já viu algum treinador que vai chegar aqui e falar, não quero ganhar? Ou um presidente que, quando assume o clube, fala assim, não quero ser campeão. O desafio é como? Como você quer ser campeão? Como você quer ganhar? Como? Perfeito. O que é isso? Pablo Marçal? Começa a pergunta com como. Que a gente, às vezes, se perde no processo de escolha de treinador, é porque a gente está definindo o como. Começa com como. Se a gente não definir o como, cara, a gente vai ficar muito refém das circunstâncias. E aí o torcedor vai ficar preocupado. Porque assim, como você quer chegar lá? Como você quer voltar a ser um dos principais clubes do Brasil, sendo que você não tem a mesma receita que os outros? Justo. Esse é o método que a gente está querendo construir pro clube. Justo. Não é fácil, não é simples, é contracultural. Sim. Mas é o que a gente acredita que é sólido pro futuro da instituição. Sim. E nós vamos seguir assim. Eu acredito que o Seabra vai conseguir entregar, não pelo jogo que ele quer jogar, mas pelo jogo que representa o Cruzeiro de hoje. Ok. Os jogadores que estão aqui e por todas as pessoas que constroem o dia a dia dessa instituição. Eu acho que essa foi a melhor resposta do Pedro Martins ao longo de toda a entrevista. E algumas justificativas são justas, outras duvidosas, outras que ficam ali no meio do caminho. São muitas perguntas, poucas respostas e ainda muitas dúvidas sobre o Cruzeiro. Tem futuro. O presente ainda é um pouco atribulado e precisa de alguns ajustes de rota para que esse destino que o clube está traçando chegue naquele ponto do futuro que o clube quer ser. Hoje não é, mas aquilo que o clube, que o Cruzeiro quer ser, é algo muito grande, muito bom, mas que vai demandar muitas decisões corretas para chegar lá.